a matéria com o secretário municipal de saúde, o Fernando, aqui de União da Vitória, falando, ele inclusive vai repetir esses números que eu acabei de mencionar, né, do quadro atual aqui de União da Vitória, e também sobre o último trimestre em especial, dos casos ativos, a evolução que tivemos, quando foi o pico de casos e também, é claro, a evolução quanto à questão dos óbitos por Covid-19. Estes gráficos foram apresentados ontem aos senhores vereadores na sessão ordinária da Câmara. Covid-19. Hoje, nós temos um total de 2.923 casos positivados em União da Vitória, sendo deles 1.339 masculinos e 1.584 femininos. Então, 46% masculino e 54% feminino. Falando sobre os casos confirmados de Covid, essa é a nossa média móvel de 14 dias. Nós tivemos 3 picos desde o começo da pandemia até o dia de hoje, né? Então, aqui no dia 19/12, com 24 casos numa semana. Aqui no dia 14/1, 23. E no dia 4/3, 27. Essa média móvel, ela dá um panorama para nós aí de como que está a pandemia do Covid aqui no município de União da Vitória, né? Então, esses picos aí, eles são decorrentes de feriados, de aglomerações que houveram, que acabam levando a esses picos aqui que nós apresentamos na nossa média móvel, né? Casos confirmados de Covid por mês em União da Vitória. Vocês podem ver que ela vem bem baixa aqui, essa linha, e daí ela tem um aumento aqui de 450%. Esse aumento aqui, ele é decorrente dos casos positivados que não eram computados dos laboratórios particulares, né? Então, a partir do momento que foram começados a colocar no boletim, deu esse aumento expressivo aqui. E isso aconteceu a partir da data de 19 de novembro de 2020. Também tivemos um aumento expressivo aqui de 187%, que começou a ter uma transmissibilidade maior do vírus, né? Passou-se janeiro e fevereiro com uma linha quase decrescente, e aqui teve um pico maior aqui de 50% de aumento, que foi em março, no mês de março, um mês que a gente identifica que tem novas variantes, e um mês também que a população também já está saturada de tudo e já começa a não respeitar mais as questões sanitárias. Esse é um panorama dividido por bairro na nossa cidade. Cada localidade, então, ela indica para nós aí quantos casos positivos aconteceram. O primeiro aqui é o centro, segundo São Brás e o terceiro São Bernardo. Dá para ver, então, que onde tem uma circulação maior, não só dentro da cidade, mas como intermunicipal, interestadual, tem também um aumento gradativo aí de casos positivados. Vamos falar um pouco sobre os óbitos, casos confirmados em União da Vitória. Também tivemos uma linha totalmente flat, né, nesse período. Aqui é outubro, tivemos um acréscimo de 3 óbitos em novembro, 4 óbitos aqui em dezembro, e em janeiro e fevereiro nós tivemos 6 óbitos em cada mês. Aí que houve esse pico aqui de 22 óbitos no mês de março. Gostaria de comentar com os senhores que, quando nós assumimos a gestão desse ano, não tinham somente 9 óbitos, mas sim 13 óbitos. Tinham 4 óbitos que faziam parte ainda de novembro e dezembro. Daí, como a gente tinha visto no boletim estadual que tinha 13 óbitos, a gente fez essa equalização, né, e acrescentando esses óbitos que foram para 13 óbitos, ao invés de 9, como foi nos passado no começo da pandemia, no começo da nossa gestão, desculpa. Essa questão aqui dos 22 óbitos, também colocamos essa situação aí.
de pós-feriado do carnaval, de novas cepas, de falta de restrição, de transmissibilidade dessas novas cepas, que são muito maiores, e também a questão do agravo dos sintomas com essa nova cepa também. Totalmente diferente do que era antes, né? Isso até por relato dos médicos, das equipes dos hospitais que atendem os pacientes nas suas UTIs. Mortalidade do Covid-19. Nesse gráfico apresentamos aqui o atendimento dos pacientes que vieram a óbito. Vocês podem notar, então, que 82% foram pacientes que procuraram a UPA e 18%, quase 20% desse total aqui procuraram um atendimento diretamente no hospital. Então, nesses casos que foram diretamente do hospital, a gente não tem como fazer um rastreamento, se eles tiveram o atendimento precoce, como que foi o atendimento nessa questão aqui hospitalar. É um número bem significativo, inclusive. Mortalidade por doenças. Identificamos aqui também que a maior parte dos óbitos foram em pessoas com hipertensão e doença renal. De todos esses óbitos, isso aqui é um panorama só de janeiro, fevereiro e março, né? De todos esses óbitos aqui, somente 4 deles não tinham comorbidades, o restante todos tinham comorbidades. Então é um número bem expressivo. Aí a gente vê como que essa doença ela pode agravar qualquer sintoma que a pessoa já pode ter, né? Tanto a hipertensão, cardiopatia, doença renal, câncer, qualquer outra forma. Mortalidade por faixa etária. Isso aqui também é muito importante para os senhores terem conhecimento. Poucas pessoas de 40 a 49, o maior número de 60 a 69 e 50 a 59 anos. Número também expressivo de 80 a 89, mas o que a gente identifica mais é essa área aqui, ó, de 50 anos a 69, que são o quê? São os pacientes, as pessoas que circulam mais na nossa região, totalizando aqui 59%, né? De 50 a 69 anos. Aí a gente tem um número um pouco menor de 70 a 79, e depois partimos para os 80 e 89 anos, com 20%, que são aquelas pessoas com uma vulnerabilidade maior, são pessoas que se encontram em casa, são pessoas que no maior número aqui estão acamadas, que elas acabam contraindo o vírus por pessoas que chegam até a casa delas, familiares, por entregadores, por cuidadores, inclusive, que acabam contraindo o vírus e levando para elas, né? Percentual de atendimento COVID versus óbito. Colocamos aqui novembro e dezembro, que foi a partir desse momento que foram contabilizados os positivos de laboratório. 2.424 atendimentos e 7 óbitos que aconteceram em novembro e dezembro, totalizando 0,3%. Aqui em janeiro, fevereiro e março, 5.460 atendimentos, somente atendimentos do Covid. E 34 óbitos, totalizando 0,6%. Novamente, friso aqui, ó. Quanto maior o atendimento, quanto maior a transmissão, quanto maior o número de pessoas pegam o vírus, maior é o número de pessoas que têm vulnerabilidade, que têm comorbidades e que podem chegar ao óbito, né? O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.